A paz do Senhor, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero estar na casa do Pai, comer da tua mesa, ó Pai. Que bênção, não é, irmão? Nós poder estar na casa do Pai para nos alimentar da palavra do Pai. É aqui que nós viemos, é aqui que nos servimos da mesa do Pai. É aqui que o Senhor nos serve, que o Senhor nos dá a palavra, nos alimenta, que essa palavra é um pão que nos alimenta, que alimenta a nossa alma, nosso espírito e nos dá força para continuarmos firmes. Aleluia. Vamos ler o Salmo 103. Bendito é o nome do Senhor. Glorificado é teu nome, Senhor, para sempre. Tu é a honra, tu é a glória, o louvor e a adoração. Nós te adoramos, Senhor. Espírito Santo, tu és o pastor principal dessa igreja. Nós somos apenas cooperadores, Senhor. Ô Santo Deus. Salmo 103. Glorificado é teu nome, Jesus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renove como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Assim como está longe o oriente do ocidente, assim afaste de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Passando por ela o vento logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade e até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. Amém? Amém. Assentai-vos em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Pai, por mais uma vez estar aqui. Me alegro de estar aqui na presença do Senhor e dos irmãos aqui para trazer essa mensagem. Quero agradecer as pessoas convidadas também que estão conosco. Sejam sempre bem-vindas aqui, em nome de Jesus. Essa igreja ama você e quer muito ter você aqui conosco. Amém. Então, irmãos, aqui o salmista Davi, aqui no Salmo 103, o salmista Davi está falando consigo mesmo. Ele está falando com a sua alma. Às vezes não tem vezes que nós estamos em algum lugar assim, só nós, e às vezes nós nos pegamos conversando com nós mesmos, conversando com a nossa alma. Então é isso aí. Davi estava conversando com a alma, com a sua própria alma, estava conversando consigo mesmo. E ele falava assim, com certeza, irmãos, ele estava lembrando que muitas vezes ele tinha esquecido da bondade, da misericórdia do Senhor. Muitas vezes ele tinha esquecido dos bens que o Senhor tinha feito a ele. Com certeza ele estava meditando nisso. E então ele falou, bendize a minha alma, Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios.
Irmãos, às vezes a gente esquece dos benefícios do Senhor. E em vez de nós sermos agradecidos ao Senhor, de nós sermos pessoas gratas ao Senhor, muitas vezes nós reclamamos de tudo e de todos. Nós só sabemos reclamar. Mas se nós lembrarmos de todos os bens que o Senhor já nos fez, às vezes a gente fica até com vergonha, fica até envergonhado, porque o Senhor já fez tanto por nós, né? Como tem aquele hino que fala quantas bênçãos, quantas bênçãos são recebidas da divina mão, quantas bênçãos. Se nós formos contar as bênçãos, irmãos, não vai ter lugar para tristeza, não vai ter lugar para depressão, não vai ter lugar para para ingratidão no nosso coração, se nós começarmos a contar as bênçãos do Senhor. Às vezes, irmãos, nós temos que lembrar que o ar que nós respiramos é um benefício de Deus, é a própria vida de Deus, porque quando Ele fez a humanidade, quando Ele fez Adão ali no Éden, quando Ele colocou o Adão ali, quando Ele fez o Adão de barro, a última coisa que Ele fez no Adão, Ele soprou nas narinas do Adão e Ele deu vida. A vida do Senhor que estava no Senhor foi colocada nas narinas do Adão e, consequentemente, em todos nós. O fôlego que nós temos, irmão, não é nosso. Se o Senhor disser, não quero mais dar o fôlego a vocês, porque esse fôlego de vida é meu, eu que coloquei em vocês. Irmão, nós morremos, nós não aguentamos 5 minutos, talvez nem 2 minutos, sem respirar, nós vamos morrer. Então, bendize a minha alma, Senhor, e não esqueça de agradecer pelo ar que respiramos. Bendize a minha alma, Senhor, louvado é o nome do Senhor. Também, irmãos, o alimento que nós comemos, quantas pessoas não têm o alimento? Eu estava escutando essa semana um videozinho de uma mulher que eu sigo ela na internet. Ela estava falando, é uma irmã cristã, ela falou que até 7 aninhos ela era a pessoa mais feliz do mundo. Tinha dias que eles só tinham as frutas que dava lá na horta deles, no sítiozinho deles para comer. Mas eles eram tão felizes, porque aquilo ali era o normal deles ali. Eles brincavam, eles corriam, até que ela entrou na escola. O dia que ela entrou na escola, a vida dela mudou, porque descobriram que ela era muito inteligente. E aí o que aconteceu? A professora falou para a mãe dela assim, mãe, essa criança é muito inteligente, você não, é um desperdício você deixá-la aqui junto com essa turma, que essa turma é muito bagunceira. Por que você não pega uma escola menor, uma escola particular, uma escola melhor para ela, com um ensino mais sofisticado, no caso, né? Com professores mais comprometidos? Põe ela lá, porque ela é muito inteligente, aqui ela só vai ficar perdendo tempo. A mãe pegou e levou ela para lá. Diz que a maior decepção da vida dela, ela descobriu que ela era pobre. E dali para lá ela começou a se comparar com os amiguinhos. E daí ela começou a se comparar que o calçadinho dela era pior do que os outros. O tênisinho dos outros era melhor. E ela começou a comparar também que a mochilinha dela era um saco assim de calça jeans, que a mãe dela era costureira, e disse que fez um saquinho. Pelo menos ela tinha o saquinho, né? Eu era o pacote de açúcar do Cristal. Toda semana tinha uma mochila nova. Terminava o açúcar, era uma mochila nova que eu ganhava. Aí, então, disse que a professora falou, ela quis ensinar, estava ensinando, acho que inglês, alguma coisa, palavrinhas em inglês para as crianças. Daí disse que foi ensinar o que era mochila. Aí falou, alguém tem uma mochila? Aí disse que ela mais que depressa pegou aquele saco e deu. Daí disse que a professora falou, isso não é mochila, isso é um saco. Mas disse que ela se sentiu muito humilhada. E aí a infelicidade aconteceu. Então, irmãos, nós não podemos ficar nos comparando aos outros. Enquanto essa menininha não se comparava aos outros, ela era a pessoa mais feliz do mundo. Tinha comida para comer, um dia tinha só arroz. Ela falou que algum dia tinha só arroz e abobrinha, alguma coisa que a mãe dela tirava ali num pequeno, nos 2 lotinhos ali que ela plantava alguma coisinha. E disse que aquilo era tão gostoso, era tão bom, e ela era a pessoa mais feliz do mundo. Então, irmãos, quando nós começamos a nos comparar com os outros, nós nos tornamos ingratos, nós achamos que Deus é injusto, que nós merecíamos mais, muito mais. E o Senhor não dá aquilo que nós merecemos.
Então vamos tomar cuidado, bendizer ao Senhor, bendiz a minha alma o Senhor e não esqueças de nenhum dos seus benefícios. Quanto à água que nós bebemos, irmãos, que coisa mais maravilhosa, a boca seca. A água é um refrigério, a gente toma uma água fresca, uma água limpinha, a água é um refrigério. Eu já contei aqui para os irmãos do rapazinho que veio para cá, para o Brasil, o missionário foi no país dele, um país da África. Faz pouco tempo que eu contei isso, acho que aqui ou lá no Itália. O rapazinho foi para, o missionário foi para a África, estava fazendo trabalho lá, e quando veio, trouxe um rapazinho junto com ele para casa. Daí diz que o rapazinho estava na casa do pastor, e ele foi ao banheiro, e ele fez a necessidade do ladinho do vaso, ele não fez dentro do vaso. Aí o pastor, o missionário foi perguntar, por que você fez isso? Não é assim, é assim? Eu sei que é assim, mas eu não vou fazer isso numa água tão limpinha ali dentro do vaso. Vocês têm noção, irmãos? Porque lá no país dele, ele tomava água de barro, diz que tinha que coar não sei em quantos panos lá, coar a água de barro para tomar. Ele não ia ter a ousadia de fazer as suas necessidades numa água tão limpinha, como tinha aqui no Brasil, dentro do vaso. Bendiz a minha alma o Senhor. Irmãos, esses dias eu estava falando pela luz elétrica. Quem que agradece pela luz elétrica? Ninguém agradece pela luz elétrica, mas eu que já morei no sítio, eu que não tinha luz elétrica na minha casa quando eu era criança, a gente sabe o valor de uma lâmpada. A gente só dá valor, irmãos, depois que a gente perde. O dia que dá uma tempestade, faltou luz na cidade, é aquele auê. Todo mundo reclamando, ligando para a companhia de energia, porque faltou a luz. Mas enquanto a luz está brilhando, ninguém nem lembra da companhia. E até reclamamos do dinheiro que nós temos que pagar pela energia elétrica, que às vezes é tão pouco e a gente acha caro. Não importa quanto venha, se vier bem pouquinho, a gente ainda acha que é caro. E é uma coisa tão maravilhosa a luz, a energia elétrica. Então, vamos agradecer por tudo que nós temos, pelo teto que nos protege, sabe? Mesmo que a tua casa seja alugada, não chove na tua cabeça. Você tem um teto, você tem um abrigo, e não, isso é um privilégio negado a muitos. Não são todos que têm um teto, irmãos. Vocês sabem que tem muitas e muitas pessoas sem um teto, sem uma proteção sobre a sua cabeça. Sabe, às vezes eu me acordo de manhã, vou deitar à noite, eu olho naquela cama tão gostosa, tão limpinha, e eu agradeço ao Senhor. E de manhã eu olho assim e falo, Senhor, muito obrigada, eu ter dormido com o pijama limpo, eu ter tomado um banho quentinho, que nem dizia meu esposo, né? Agradecer pelo banho quentinho, que a gente toma, veste um pijaminho e deita na nossa caminha, e ali o Senhor cuida de nós a noite inteirinha. E quando nós levantamos de manhã, o Senhor ainda está conosco. É o que fala o Salmo 139. E quando eu me acordo de manhã, o Senhor ainda está conosco. O que quer dizer? Que o Senhor cuidou de nós a noite inteirinha. E de manhã, Ele ainda está ali conosco. Bendiz a minha alma, Senhor. E tem gente que levanta da cama na correria e não é capaz de dizer, Senhor, obrigado pela cama que eu dormi. Não é capaz de dizer, Senhor, muito obrigado porque o Senhor cuidou de mim a noite inteirinha. Enquanto eu dormia, o Senhor vigiava, o Senhor cuidava de mim. A Bíblia que diz isso, o salmista que diz isso também, que quando ele acorda, ainda o Senhor está ali, cuidando dele. Glória a Deus. Jesus prometeu de estar conosco todos os dias, né? Nas nossas tribulações, nas nossas lutas, o Senhor sempre estaria conosco. Imagina quando nós estamos dormindo, se o Senhor não ia estar nos cuidando. Continuando aqui, Salmo 34, 8 diz assim, Salmo 34, do 8 ao 10, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum lhes faltará. Aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum lhes faltará. Às vezes, irmãos, não temos tudo o que precisamos porque nós não buscamos ao Senhor.
Porque a Bíblia não mente, e a Bíblia diz que aquele que busca o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Às vezes nós temos que buscar um pouquinho mais. Às vezes aquele tanto que nós estamos buscando ainda não é o suficiente. Às vezes o Senhor tem saudade de nós. Eu lembro quando eu estava ali nos Estados Unidos, que os irmãos sabem que eu fiquei 40 dias ali, o mês retrasado, há 2 meses, 3 meses atrás, e eu fiquei ali 20 dias sem congregar. Irmãos, eu sentia que Jesus estava com saudade de me ouvir, porque na casa que eu estava ali eu orava bem pouquinho. Não é que eu orava pouquinho, eu orava até bastantinho, mas bem quietinho ali, sem poder me abrir, chorar na presença do Senhor, me alegrar, porque eu tinha uma outra pessoa dormindo no mesmo quarto, né? A amiga que foi comigo dormia no mesmo quarto que eu. Então era tudo, né? Senão ia ficar que nem a Duda. Diz que a Duda falou um dia que dormiu lá em casa, que a avó, né? Ou a avó estava se mexendo, ou a avó estava roncando, ou a avó estava fazendo assim, ó. É que eu fico orando. Aí ela disse isso. Então, ali eu não podia fazer. E eu sentia que o Senhor estava com saudade de mim. E eu cheguei lá na igreja, quando eu tive o privilégio de eles me levar na igreja, eles me levaram numa igreja, uma outra cidade. E eu chorei, irmãos, eu chorei. Tinha bastante gente, eu me escondi lá num cantinho, eu chorei. Chorei, aquilo lá, sabe, parece que eu estava com aquela alegria de estar na casa do Pai. Sabe, com aquela saudade, é como se eu tivesse chegado na casa do Senhor e Ele me acolhido. Isso não é um privilégio, irmão, nós temos a casa do Senhor para ir, para louvar o Senhor, para bendizer o seu santo nome. Ah, pastora, mas não precisa ir na igreja para louvar a Deus. É claro que não, porque se você for louvar a Deus só na igreja, for agradecer só na igreja, você está agradecendo ao Senhor muito pouco mesmo. Está agradecendo pouco demais. Mas não te custa deixar 2 horas numa semana. Quantas horas que o Senhor dá para você correr atrás das tuas coisas? Quantas horas que o Senhor te dá para você correr atrás das tuas coisas? Então, essas 2 horas que tu fica aqui na casa do Senhor, é só uma partezinha de gratidão que você está dando a Ele. Porque Ele te deu uma semana inteirinha de saúde, de bênção, de água, de comida, de cama quentinha para você dormir, né? O Senhor te deu a semana inteirinha e no domingo você vem aqui. Muitas vezes não é para pedir. Você sai de casa e geralmente você diz, eu vou lá na casa do Senhor agradecer o Senhor. Eu vou lá na casa do Senhor louvar o Senhor. Eu vou lá na casa do Senhor prestar um culto ao Senhor. Um culto racional ao meu Senhor, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu vou lá porque o Senhor merece. O Senhor me tem feito muito bem. E eu vou na sua casa para adorar. Pela paz, irmão, agradecer pela paz. 1 Pedro 5:7 diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Se o Senhor tem cuidado de nós, é porque nós temos paz no nosso coração. E a paz é muito importante, porque se nós não tivermos paz, nem dormir nós conseguimos. Então, quando nós estamos em paz com Deus, nós temos que agradecer também pela paz. Aqui o versículo 3 do Salmo 103 que eu li no início. Eu estou indo na sequência. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição e que te coroa de benignidade e de misericórdia. Então, irmãos, aqui, ó, é Ele quem perdoa todas as nossas, as tuas iniquidades. O Davi falando com a alma dele. É o Senhor que perdoa todas as nossas iniquidades. Irmãos, que motivo para agradecer a Deus. O Senhor perdoa todas, não é uma, não é um pecado que o Senhor perdoa, não é 2 pecados. O Senhor perdoa todos os nossos pecados e todas as nossas iniquidades. A gente quase não lembra, né, de orar assim, dizer, Senhor, eu te agradeço porque o Senhor perdoa meus pecados. Geralmente a gente pede perdão e a gente se sente perdoado e às vezes a gente esquece de orar e agradecer a Deus pelo perdão. E é Ele quem sara todas as tuas enfermidades. As nossas enfermidades é o Senhor
que cura. Não importa se é pela mão do médico, não importa se é pela mão do médico, ou se é, ou se for um milagre do Senhor. Quem nos cura é o Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, quando a gente tem uma enfermidade, uma dor, às vezes uma dor que não cessa, uma dor que não para, e o Senhor nos cura. Ou então nós vamos no médico, o médico nos dá um remédio e o Senhor nos cura. É tão bom quando o Senhor nos cura, né, irmãos? É tão bom quando a dor cessa, a dor para. É muito maravilhoso quando a dor para. Mesmo que seja, mas foi o médico que me deu o remédio, não foi Jesus que me curou. Não importa se foi o médico que deu o remédio. Quem te curou foi Deus, porque é Ele quem sara todas as tuas enfermidades. Que redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. O Senhor nos coroa de bondade e de misericórdia. Bendito é o nome do Senhor. Louvado é o nome do Senhor. Ele nos coroa da sua benignidade e da sua misericórdia. O perdão dos nossos pecados. Já pensou, irmão, se o Senhor falasse assim, eu vou perdoar você uma vez só. Só uma vezinha. E depois você não torne noutra. Porque se você pecar de novo, eu risco o teu nome no livro da vida. Se você pecar de novo, o teu nome vai ser riscado no livro da vida. Não seria tão difícil? Não, irmão, o Senhor não é assim. O Senhor perdoa todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados. E se Ele diz na palavra que é para nós perdoarmos, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7, imagina quantas misericórdias, quantas vezes o Senhor nos perdoa num dia. Quantas vezes o Senhor nos perdoa num dia? Não temos nem noção. Às vezes nós pecamos. Esses dias eu estava falando com a minha família que a gente esquece de pedir perdão pelo pecado dos pensamentos nossos. Nós pecamos no pensamento e nós esquecemos de pedir perdão pelo pensamento que nós fizemos. Nós pensamos mal, pensamos coisas ruins da vida das outras pessoas, às vezes, principalmente no julgamento. Nós julgamos as pessoas e falamos mal, às vezes, das pessoas, e nós pecamos no pensamento. E nós pedimos perdão do pecado que nós fizemos, assim, em ação, nas nossas atitudes. Mas aqui, no pensamento, nós não pedimos perdão ao Senhor. E isso é muito importante, irmãos, que possamos pedir perdão também para o Senhor, pelos pecados que nós pecamos aqui na nossa mente. Isaías 53:5. Prestem atenção, irmãos. Prestem atenção nessa palavra. Se o irmão puder colocar ali em cima, por favor, coloque. Preste atenção nessa palavra. Isaías 55:5. Jesus levou sobre si os nossos pecados, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada uma se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, vocês já imaginaram o quanto Jesus sofreu ali na cruz do Calvário e até chegar ali também, sendo julgado, sendo cuspido, sendo batido, o quanto Jesus sofreu para perdoar todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados, o quanto Ele sofreu. Ele levou as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que estava sobre Ele nos trouxe a paz. E o 5 diz assim: farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renove como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. O 7, fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O 8, misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade.
Ele não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Então, irmãos, que Deus maravilhoso, que Jesus maravilhoso, que levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Jesus que farta a nossa boca de bens. Jesus que nos dá vida, nos dá paz, nos dá alegria, nos dá pão, nos dá água, nos dá alimento, né, para nós viver, nos dá inteligência, para nós decidir o que nós queremos da vida, para nós decidir, né, o Senhor nos deu o livre-arbítrio, para nós escolher o que nós queremos da nossa vida, se nós queremos servir o Senhor, ou se nós não queremos servir ao Senhor, né? Então, irmãos, como eu estava dizendo, às vezes nós reclamamos muito. Nós reclamamos do nosso trabalho. Por que nós reclamamos do nosso trabalho? Porque tem um amigo nosso lá que não gosta de nós e fica fazendo nossa caveira. Ah, mas irmão, mas pastora, todo lugar que eu vou sempre eu tenho perseguição. Irmãos, aqui na terra nós vamos ter perseguição, mas a Bíblia diz, bem-aventurado, quando perseguirem vós por causa do nome de Jesus, por causa da palavra. Agora, se você for uma má pessoa que esteja incomodando a tua turma, aí é outra coisa. Mas se você estiver sendo injustiçado, o Senhor está contigo, e Ele está vendo, e Ele está escrevendo, e Ele vai te recompensar. Então, irmãos, agradeça ao Senhor pelo teu trabalho. Você sabe que antes de odiar você, eles odiaram a Jesus, né? Antes dele te odiar, se o mundo vos odeia, alegrai-vos, porque primeiro odiaram ao Senhor. Se os teus amigos de trabalho te odeiam, agradeça, porque primeiro odiaram ao Senhor. Agradeça ao Senhor por isso. Continuando aqui. Que o Senhor não nos tratou segundo nossos pecados e nem recompensou segundo as nossas iniquidades. Porque ai de nós se Ele tratasse nós segundo as nossas, né, segundo o nosso merecimento ou segundo as nossas iniquidades, com certeza nós não seríamos salvos. Efésios 2 e 4, diz assim, o 2, o 4 e o 5, diz assim, mas Deus é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Um motivo de agradecer a Deus por sermos salvos pela graça. Porque se fosse pelas nossas obras, nem sempre nós fazemos boas obras. Mas nós somos salvos pela graça. É claro que as obras fazem parte da vida do cristão, mas nós somos salvos pela graça. Efésios 2 e 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. As pessoas falam assim, mas eu sou salvo, eu mereço a salvação, porque eu não mato, eu não roubo, eu faço caridade. Irmãos, tem na Bíblia um tal de Cornélio lá, que ele era um homem que fazia muitas boas obras. Isso está em Lucas 10 e 31. Esse homem, ele dava ofertas, ele dava esmolas, ele orava 3 vezes por dia, ele fazia jejuns, mas não serviu para a salvação dele. Mas Deus viu. Deus viu o que ele estava fazendo. Deus viu o jejum dele. Deus viu a boa obra dele. E o que ele fez? Deus mandou alguém ali, né? Deus mandou, eu acho que é o Ananias que Deus mandou ali para orar por ele. Vai até a casa do Cornélio e ora por ele. E ali vai ser ele, ou foi o Cornélio que teve que ir na casa do Ananias, um dos dois, eu não estou bem lembrada. Mas o Senhor mandou ele ali para ser orado, para que ele fosse salvo, para que ele aceitasse o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, porque não há salvação em outro a não ser no sacrifício de Jesus. Não há outro meio de ser salvo. Nós podemos dar o nosso corpo para ser queimado, não adianta. Não adianta nós dar o nosso corpo para ser queimado, nós não seríamos salvos. Nós não seríamos salvos, é só pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário é que nós somos salvos.
Pois assim, o 11 daí do Salmo 103, e já estou no versículo 11. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. E assim como um pai que se compadece de um filho, dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Então o Senhor sabe que nós somos frágeis, nós somos fracos, né? O Senhor lembra do material que Ele nos fez, Ele sabe que nós somos pó. Nós éramos pó, hoje nós vivemos, mas nós vamos voltar para o pó, né? Da onde nós saímos. Nosso espírito volta a Deus, e o nosso corpo vai voltar para o pó. Então ele lembra que nós somos falhos e ele tem misericórdia de nós e ele nos perdoa. O exemplo do filho, Lucas do 15, do 11 ao 32, o exemplo do filho ingrato e do pai compadecido, que se compadece. Então aqui fala a história, irmão, em Lucas, da história do filho pródigo. O filho pródigo, ele tinha tudo na casa do pai. Ele tinha tudo. Só que ele não deu valor no que ele tinha, porque nunca faltou o pão, nunca faltou a água, então ele não deu valor no pão, na água, naquilo que estava sendo oferecido pelo Pai bondoso. Aí ele pediu a sua herança. Irmãos, enquanto a gente está vivo, o filho não tem herança enquanto os pais estão vivos, mas ele teve a ousadia de tão ingrato que ele foi. Ele pediu a herança do pai dele e saiu. E ele esbanjou. Aí depois que ele perdeu toda a herança dele, tudo que o pai dele deu para ele, depois que ele perdeu tudo lá fora, aí ele caiu em si. E ele voltou para a casa do pai. E o pai bondoso, e o pai misericordioso, que é esse pai que é o nosso pai, é só uma comparação, isso aqui é uma história, uma comparação que foi feita, é uma parábola. Então esse pai significa Deus. Às vezes nós saímos do caminho do Senhor, nós deixamos a casa do Senhor, nós vamos, nos aprofundamos lá no mundo, lá no pecado. E aí quando nós estamos lá, ninguém nos dá nada. E ali nós estamos com fome da palavra de Deus. Nós estamos com sede da palavra de Deus. Mas lá no mundo ninguém nos dá nada. Aí nós caímos em si, e caímos em nós. Voltamos para a casa do Pai. E o Pai bondoso vai correndo nos encontrar, nos abraçar. Assim que nem o pai do filho pródigo fez com ele. O filho pródigo chegou e o pai disse, trazer a melhor roupa, vão lá dar um banho nele, traz a roupa, traz o melhor calçado, traz o anel, coloca no dedo dele, vai, mata o bezerro cevado e vamos fazer uma festa para receber esse filho que estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Então, irmãos, você peca, você sai dos caminhos do Senhor, que Deus te livre e guarde. Mas se um dia acontecer isso com você, não esqueça de cair em si. Não esqueça onde você estiver. Se você estiver me ouvindo pela internet, eu sei que os irmãos que estão aqui já estão na presença do Senhor. Mas se você que está lá no mundo, que deixou a casa do Senhor por uma desculpa ou outra, você estiver lá no mundo, caia em si. Enquanto é tempo, volte para os caminhos do Senhor. O Senhor está de braços abertos para te receber. Enquanto há vida, há esperança. Depois que passar a vida, não há mais esperança. Mas enquanto houver fôlego de vida, ainda há esperança. Bendiz a minha alma o Senhor, porque enquanto eu estiver vivendo, enquanto eu estiver viva, mesmo que eu peque, mesmo que eu caia, mesmo que eu esteja distante do Senhor, se eu cair em mim e voltar e me arrepender e pedir perdão, o Senhor me acolhe, o Senhor me recebe de volta. O Senhor me abraça, nem tudo está perdido. Você que está no mundo desviado, nem tudo está perdido. Volte para Jesus enquanto é tempo, porque logo a trombeta vai tocar.
Muito breve a trombeta vai tocar e o Senhor estará recolhendo, reunindo com seu povo, como nós estávamos cantando a recém. Deus reunindo com o seu povo. Isso vai ser muito logo, irmãos. Os sinais estão cumprindo. Jesus está às portas e nós temos que voltar. Aqueles que não estão firmados com o Senhor, não titubie, não, como diz aí nas palavras, não seja bobo. Sabe, às vezes a pessoa serve o Senhor 20, 30 anos, aí depois, na hora ali que está pertinho da vinda de Jesus, ele desvanece. Ele deixa de servir ao Senhor. E daí o que acontece? Jesus vem e a pessoa fica. Porque antes da vinda de Jesus, irmãos, Jesus, ele é o nosso advogado. Nós pecamos, que nem eu estava falando, quantas vezes nós pecarmos, Jesus é o nosso advogado. Ele nos apresenta perante o Pai, e o Pai nos perdoa através do sacrifício de Jesus. Mas só que a palavra diz que vai ter um dia que Jesus não vai ser mais o advogado. Jesus não vai ser mais o advogado, Jesus vai ser o justo juiz. E depois que ele for juiz, irmão, ele vai ter que julgar, porque ele é justo juiz. Ele não é esse juiz que nós temos hoje em dia, que às vezes, muitas vezes, existe alguém que se venda. Sabe, no mundo, eu lembro que quando a minha filha estava fazendo, eu acho que ela estava no 3º ano ainda de faculdade, ela falou, mãe, dá vontade até de desistir da faculdade de Direito, porque no 3º ano a gente já descobre que não existe justiça no mundo, o que existe é dinheiro, justiça não existe. Nesse mundo aqui não existe justiça, mas quando nós formos julgados pelo Senhor, não vai ter dinheiro que pague. Ele é o justo juiz, Ele é o que manda, Ele é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores, é o que está entronizado acima dos querubins. Ele manda, Ele põe rei, Ele depõe rei, e assim por diante. Ele é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, e Ele é o justo juiz também. Então, irmãos, vamos nos apegar com o Senhor enquanto há tempo. Continuando aqui, assim é o Senhor, quando somos ingratos e nos afastamos, Ele nos espera de braços abertos. O 15, irmão, só falta 3 versículos, agora vai ser rapidinho. O 15, já estou extrapolando o tempo. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Passando por ele o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Então, irmãos, aqui o que quer dizer? Que a vida do homem é muito breve. A nossa vida, a gente nasce, cresce, reproduz e morre. É muito, muito rapidinho. Às vezes eu mesmo estou lembrando. Eu lembro do dia dos meus 15 anos, as pessoas que estavam ali, umas pouquinhas pessoas. Eu lembro como foi a festinha dos meus 15 anos, até o que tinha na mesa eu lembro. Do dia que eu fiz 15 anos. Eu lembro até como que estava colocadas as coisas. O bolo estava colocado em cima de uma lata. Uma lata bonita, assim, sabe? Uma lata bem com flores. O bolo estava colocado em cima de uma lata. E na parede, sabe o que tinha? Era uma colcha. Uma colcha de cama muito bem florida. A colcha cheia de flores, bem florida, atrás. E ali foi meus 15 anos, uma meia dúzia de adolescentes ali. Meus pais, o pastor e a pastora, estavam ali nos meus 15 anos. E sabe quantos anos que eu tenho hoje, irmão? 65, já passaram 50 anos. Foi rapidinho. 50 anos passaram. Eu lembro do jeitinho que eu estava, a sandalinha que eu estava, a roupinha que eu estava, um vestido com os babadinhos. Eu lembro de tudo, para os irmãos verem como a vida é rápida. Não vale a pena sermos ingratos ao Senhor. Não vale a pena vivermos longe do caminho do Senhor. A Bíblia fala que o tempo passa. É alguma coisa assim, nós voamos. Então, se nós voamos, irmão, quando você voa, para onde que é? Você voa para baixo? Não, você voa para cima. Se nós voamos, é para o céu, é para a glória do Senhor, é para junto com Deus. E isso é maravilhoso, isso não é ruim. Não é ruim, irmãos, passar pela vida e estar preparado e ir morar nas mansões celestiais. Irmãos, para quem ler a Bíblia sabe o que nos espera. Então, para quem lê a palavra de Deus, ele não fica triste em saber que a vida vai passar e um dia ele vai se encontrar com o Senhor, ele vai envelhecer, vai morrer e vai se encontrar com o Senhor. Ele não fica triste, porque ele sabe o que espera. Agora, quem não tem esperança, o povo do mundo que não aceitou Jesus e não tem esperança, aí para eles falar em morte é um terror. Meu Deus do céu, né? Bate na madeira, sabe? Para eles é um terror.
porque eles não têm Jesus, eles não têm certeza de salvação. Mas bendiz a minha alma, Senhor, e não esqueça desse benefício, que é a salvação em Jesus Cristo. Glória a Jesus, aleluia. Salmo 90, do 9 ao 10, diz assim, pois todos os nossos dias vão passando na sua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se algum, pela sua robustez, chegam a 80 anos. O orgulho deles é a canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. É esse o versículo, Pois cedo se corta e vamos voando. Tem uma tradução que diz, e voamos. Agora o 17, irmãos, do Salmo 103. Salmo não tem capítulo, tá, irmãos? É Salmo 103, do Salmo 103 e 7. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade, e até a eternidade sobre aqueles que temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, e sobre aqueles que guardam a sua aliança, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. Motivo para nós bendizermos ao Senhor, pelo seu anjo que acampa-se ao nosso redor e nos livra. É o último motivo que eu coloquei aqui. O Salmo 32, 7 e 7 diz assim, 32 e 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Muitas vezes nós temos livramentos que nós nem sabemos. Nós chegamos em casa tudo alegrinho, a esposa pergunta, como que foi o dia, amor? Foi tudo bem. Não sabe que tinha uma armadilha para ele lá, que o Senhor desviou. Principalmente os que andam de moto. Quanto livramento o Senhor nos dá. Quanto livramento, os irmãos que viajam, quantos livramentos, que vocês nem sabem que houve livramento. Então, irmãos, todos os dias, que a nossa alma bendiga o Senhor, e que não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Não vamos esquecer de bendizer ao Senhor. Amém? Glória a Jesus. Coloque-se em pé, irmãos, vamos agradecer ao Senhor. Bendiz a minha alma, Senhor, e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia é para sempre. A tua misericórdia nos alcançou, Senhor. Todos os dias, todas as manhãs, as suas misericórdias se renovam, Senhor. Todas as manhãs a palavra diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Senhor, a tua misericórdia é muito bom, Senhor. É muito bom nós vivemos pela misericórdia e pela graça do Senhor. Te agradecemos, Jesus. Te agradecemos, Senhor, por esse dia, Senhor, que prestamos esse culto. Porque falamos da tua palavra, Senhor. Porque o Senhor nos tem sustentado. E nós bendizemos o teu nome, Senhor, porque tu és santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Louvado é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Honra, glória, louvor e adoração ao teu nome, Senhor. Nós te adoramos, Pai. Fica conosco em nome de Jesus. Abençoa a tua igreja, Senhor, que é grata a ti. Em nome de Jesus. Amém.